Paz do Senhor, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Mais uma vez. Se você não é inscrito no canal ainda, clique em se inscrever, não precisa preencher nenhum formulário não. Clique em se inscrever, ative o sininho para quando tiver algum lançamento, um vídeo novo, você recebe uma pequena notificação, ok? Deixa o seu like aí. E nos comentários você pode deixar sugestão, alguma dúvida, alguma mensagem, fique à vontade, né? Nós vamos refletir a respeito do tema batismo com o Espírito e fogo. É um tema muito polêmico, muito abrangente, que muita gente tem dúvida, é por isso que eu resolvi falar disso hoje. Vou tentar encurtar ao máximo, é complicado, mas eu vou tentar encurtar ao máximo. Nós vamos refletir sobre algumas passagens bíblicas, em algumas passagens bíblicas que falam a respeito disso, okay? Do batismo com o Espírito e fogo. E vamos começar por Mateus, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11 e 12. E ele começa assim. Isso está falando a respeito do testemunho de João, tá? João dando testemunho de Cristo. Ele fala assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Mas não, preste atenção nessa hora, irmão. Preste atenção. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Continuando, preste atenção. Porque o versículo 11, ele diz assim, né? Vou repetir. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, isso é João Batista falando. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão. A sua pá ele tem na mão. E limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo para o celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Está vendo onde entra fogo nessa história, né? Fogo inextinguível. Então diz assim, que na sua mão ele tem a pá. Sua pá ele tem na mão. E limpará completamente a sua eira. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo, que o trigo é dele. Né? Aquele termo popular que diz assim, separar o joio do trigo. Isso é um termo popular, mas aqui nós não temos nada de termo popular. Aqui é a palavra de Deus, aqui são as Sagradas Escrituras. Mas esse dito popular fala a respeito dessa passagem aqui, irmãos. Né? Muita gente fala, nem sabe de onde saiu isso, mas é isso aqui. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Né? A palha só serve para fogo mesmo, não serve para mais nada. O fogo inextinguível. Nós vamos em outra passagem aqui, que fala mais ou menos a respeito, é mais ou menos a mesma coisa, né? Só para a gente reafirmar essa questão do batismo com o Espírito e com fogo, que é um juízo, irmão. É Jesus, é o nosso Deus que virá fazer juízo, ele vai julgar, é um julgamento, né? Aqui continua, em Lucas tem mais ou menos o mesmo texto, eu vou falar só para a gente ratificar isso aqui, Lucas 3, do 15 ao 17. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, né? Eles estavam pensando ali, será que não é será que é o Elias? Será que não é o próprio Cristo? Né? Porque João falava da vinda do Senhor, né? Preparai o caminho, fazer estradas retas para o Senhor passar, né? E ele vem dizendo aí que vem um mais poderoso do que eu não sou digno nem desatar as sandálias. Eu continuando aqui. Disse João a todos, eles estavam discorrendo a respeito do que seria, né? Diz assim, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo? E disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno nem desatar-lhe as correias das sandálias.
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele é a mesma coisa. A sua pá ele tem na mão, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira, e recolher o trigo no seu celeiro. É seu, tá vendo? O que é bom é seu. E recolherá o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Inextinguível é um fogo que nunca acaba. Um fogo que ninguém pode destruir o fogo, ninguém pode dominar aquele fogo, ninguém pode mexer com ele. Ele é inextinguível, né? Nunca acaba. Só para a gente ter noção de que isso se trata dessa questão de espírito e com fogo, não significa que a pessoa batizada com o Espírito Santo ela tem que ser batizada com fogo, né? Foguinho, não sei o que, não tem. Né? E nós vamos chegar lá. Aqui, só um pouco mais adiante, em Lucas mesmo, quando Jesus, ele, depois da ressurreição, né, depois que ressuscitou, e ele apareceu entre os apóstolos lá, ele ficou ali no meio do pessoal, aparecendo, durante os 40 dias, mais ou menos, mais de 500 pessoas o viram, né, e testemunharam a respeito. E aqui, em Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, só dele para diante, só para vocês entenderem o que se fala de espírito e o que tem a ver com fogo, com espírito e fogo, entendeu? Aqui nós temos duas passagens em Mateus e em Lucas, que fala do batismo de João, batizava com água para arrependimento dos pecados, e ele disse que estava preparando lugar para o que vem depois dele. Depois de mim vem um mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? Na sua mão ele tem a pá. Ele limpará completamente sua eira, né? Recolhendo o trigo para o seu celeiro e a palha para o fogo inextinguível, o fogo que nunca acaba. É o inferno, irmão. É o inferno. Isso aí se trata do juízo, do julgamento. Mas aqui, em Lucas 24, versículo 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele falou daqui a 10 dias, daqui a 20 dias, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Ele não falou, ele falou: pois permanecei na cidade até que as pessoas tinham que esperar. Ele não marcou dia, até quinta-feira, até semana que vem, não. Aconteceu em 10 dias. Mas poderia ter durado mais, porque Deus tem o tempo dele. E nós que temos o tempo, o minuto, a hora, o relógio, o dia, assim, nós trabalhamos com isso, né? A hora de trabalhar, a hora de almoçar, a hora para tudo. E Deus tem a hora dele, que não é a nossa, né? Até que do alto sejais revestidos de poder. E nós vamos lá agora para Atos, onde aconteceu essa vinda de revestidos do poder. Atos, nós vamos voltar um pouquinho para pegar esse entendimento que estávamos no versículo anterior, no capítulo anterior, né? Em Lucas ainda, Lucas 24, 49. Agora vamos para Atos, no capítulo 1, versículo 3, só para pegar o entendimento. A este também, depois de ter parecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Isso foi Jesus entre eles. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Ele falou mais ou menos a mesma coisa. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Ele já tinha falado sobre isso. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqui já não entra um pouco, porque ele estava falando para os discípulos. Ele estava falando para os discípulos, para os apóstolos e os discípulos.
né? Os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaureis o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus, né? Não vos compete conhecer tempos ou épocas. Não vos compete, olha só, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esse é o recebimento do Espírito Santo. Nós estamos refletindo a respeito do tema batismo com Espírito e fogo, ok, irmão? Batismo com Espírito e fogo. É sobre esse tema que estamos repetindo hoje, à luz da Bíblia. Sugiro que você acompanhe com a sua Bíblia. Eu estou usando essa versão aqui, ó. Mas sugiro que você acompanhe com a sua, mesmo que seja outra opção, outra versão, não tem importância não. Aqui, ó. Ao cumprir-se a descida do Espírito Santo, né? Agora estamos falando da descida do Espírito Santo, isso é Atos 2, que é uma passagem muito conhecida. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Viu o que aconteceu? Ele disse para não se ausentar da cidade até que do alto venha, né? O poder que será revestido e tal. E aqui, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, olha só que foi um momento especial, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, cerca de 120 pessoas. E de repente veio do céu, isso aqui, irmãos, nós temos que prestar muita atenção nas palavras ditas aqui, porque pessoas usam de forma a deturpar a palavra, a torcer, a colocar de outra forma, que não é a que está aqui. Por isso que eu sugiro que você sempre acompanhe com sua Bíblia. Acompanhe. Pode ser outra versão diferente, não tem importância. Né? Às vezes muda uma palavra aqui e ali, mas a palavra de Deus continua, ela é imutável. Então nós vamos voltar aqui. Agora nós estamos no livro de Atos, capítulo 2, tá? A respeito da descida do Espírito Santo. E nós estamos repetindo hoje a respeito do tema batismo com Espírito e fogo. Né? E isso tem deixado muita gente em dúvida. E uns acham que você pode ser batizado com Espírito. É necessário que você seja batizado com fogo. E não tem nada a ver, não tem nada a ver. Quando falo do batismo e com fogo, é o juízo, né? É o juízo. Eu já falei, já citei duas passagens aqui, em Mateus e em Lucas, que falam praticamente a mesma coisa ali, e que certifica de que o batismo com o Espírito Santo e com fogo que Jesus viria fazer, seria o juízo. Juízo. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na sua mão ele tem a pá. O texto é assim. Na sua mão ele tem a pá. E limpará completamente sua eira. Não vai sobrar nada, vai ficar limpinho. Ele pegará o trigo, no seu celeiro, e mais a palha, e jogará fogo inextinguível. Né? A palha para queimar. Né? Tempo popular se usa aquela coisa de separar o joio do trigo. É mais ou menos essa passagem aqui, irmão. Não o dito popular, aqui nós temos a palavra de Deus. E diz assim, olha só, eu peço para vocês prestarem atenção nessa passagem, porque isso é esclarecedor. Se vocês prestarem atenção e assimilar com fé mesmo, vocês verão do que se trata. Assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, cerca de 120 pessoas, que não fala, mas em outras passagens fala. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Não veio um vento, tá, irmão? Veio um som como de um vento impetuoso. Né? Não foi um vento, não foi um vento. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E mais importante ainda, olha só, muita gente confunde. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Isso é uma linguagem, figura de linguagem, tá? Não disseram línguas de fogo, aqui não falam línguas de fogo. Como também anteriormente, não falou que veio um vento. Desceu um vento, não. Desceu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados.
E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Pousou uma sobre cada um deles. Não são línguas de fogo, nem desceu fogo. Não. Línguas como de fogo. Aqui é uma figura de linguagem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Não começaram a falar em língua estranha. Isso aqui, nós vamos ter que ir um pouco mais adentro dessa questão de língua, porque tem muito a ver com essa questão do batismo com Espírito e fogo. E esse é parte de Pentecoste, Atos 2 principalmente. As pessoas se pegam muito nesse texto e deixam outras coisas passarem. Nós estamos avaliando e refletindo à luz da Bíblia sobre o tema batismo com Espírito e fogo. E nós vamos ter que agora adentrar um pouquinho nesse questão de línguas, porque aqui fala, e só para deixar as pessoas, outro momento nós vamos nos aprofundar nisso, mas agora vamos só um pouquinho além, para fechar o entendimento. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Outras línguas aqui, só para esclarecer, são idiomas. São idiomas, o que explica logo nos versículos em seguida. Não tem, se parar aqui somente e começar a falar em outras línguas, aí não, outros idiomas, está escrito aqui. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu, todas as nações. Existiam outras nações que falavam outros idiomas, como hoje nós temos aqui português, tem o alemão, tem o francês, tem o italiano, tem o russo, tem o japonês, né? São idiomas, são línguas, né? Você vai fazer um curso de línguas, é idiomas, não é língua estranha, né? Até tem na Bíblia também falando sobre língua estranha, mas isso fica para outra parte. Outro dia nós vamos falar sobre isso, que também é muito importante. Nas cartas de Paulo ele fala a respeito disso. Mas o pessoal aqui ficou mas como? Não são por acaso esses homens galileus, né? Galileus, porque eram pessoas simples, eram pessoas dali da localidade, né? Galileus. E eles estavam vendo, eles falaram nos idiomas de origem deles, né? Cada um ouvindo o seu idioma. Não está ouvindo em língua que ninguém entendia. Pelo contrário, eles estavam entendendo e eles ficaram abismados com isso. Como é que eu estou entendendo? Se eu nem falo a língua deles, como é que eu estou entendendo? Né? Que eles estão falando. Eles são galileus, não são? Como é que estão? Aí, e como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Isso no versículo 8. No versículo 7. Estavam, pois, atônitos e admiravam-se, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Eles ficaram assim, abismados. Então, essa questão de batismo com o Espírito e fogo, que é o tema de hoje. Hoje nós estamos refletindo sobre o tema batismo com Espírito e fogo. Isso deixa muita gente em dúvida e tendo ideias erradas. E nós estamos avaliando aqui, refletindo à luz da Bíblia, ok, irmãos? É um tema muito polêmico, é abrangente, tem muita passagem bíblica que fala a respeito de fogo e as pessoas confundem um pouco essa história. Então, nós vamos um pouco mais adiante. Aqui, ó, em 1 Coríntios, fala assim, da responsabilidade dos que ensinam, né? Primeiro sobre essas coisas, né? Porque quem ensina e vai falar a respeito das coisas de Deus e pegam palavras assim e distorce um pouco, ele está fazendo um desserviço, né? Eu não quero fazer isso, pelo amor de Deus. O Senhor me livre disso. Mas aqui, irmãos, eu não estou querendo confundir ninguém. Eu sugiro que acompanhe, ó. Eu estou usando essa versão aqui, né? Revista Almeida e atualizada, segunda edição. Para você tem que, ou então você está escrito aí as passagens nesse bannerzinho aqui embaixo. Você anota, pega a sua Bíblia e acompanhe, tire a sua dúvida ali. Se você não tem uma Bíblia, pega no celular, você baixa uma Bíblia, NTLH, NVI, Almeida, uma versão que seja assim, que seja boa, que seja respeitável, que seja confiável, entendeu? E acompanhe. Não deixe de acompanhar. Não
fique assistindo palestra ou escutando pregação, um culto, sem você estar com a Bíblia. Se você se interessa pelo tema, ou pelo assunto de Deus, do que é o nosso Deus, o que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, e que as mantém, né? O onisciente, onipresente, onipotente, Ele é o nosso Deus, Ele pode tudo, tudo, irmãos, tudo, tudo. Se você imaginar o que é tudo, vai muito mais além do que esse tudo. É tudo mesmo. Ele criou todas as coisas e as mantém, e Ele tem o controle de todas as coisas. Mesmo que às vezes acontecem coisas que a gente não entende, quando acontece algo, principalmente quando acontecem coisas ruins, e quando acontece coisa boa, ninguém nem ligam muito não. Os cristãos até que ligam, mas a maioria não. Quando acontece coisa ruim, aí diz assim, poxa vida, como é que pode acontecer isso, né? Como é que Deus pode permitir essas coisas? E Deus permite coisas que a gente não entende, mas depois nós vamos entender. E deixamos na mão dele, ele sabe o que faz. Nós é que estamos perdidos e dependemos da graça dele para ser salvo, né? Por isso que ele mandou o seu filho, né? Para que veio a cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa é a questão da salvação. Aqui no 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Aí nós estamos falando aqui agora a respeito das responsabilidades que ensinam. Que as pessoas que ensinam têm que ter muita responsabilidade. Porque se a pessoa lê e entende uma coisa de forma diferente, ele vai ensinar uma coisa diferente. Se ele lê de forma estranha, ele vai passar uma coisa estranha. Então tem que ter muito cuidado. E Paulo, isso é 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. São cartas para a igreja, que Paulo escreveu para tirar dúvidas da igreja, para esclarecer e acordar os irmãos, para prestar atenção no que está fazendo, né? E ele continua, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. O prudente construtor, ele fala aqui, lancei fundamento, porque o fundamento é a parte principal de qualquer construção, é a fundação, é o alicerce, né? É a mesma coisa. Aqui diz ele assim, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porque você tem um fundamento ali, tem um alicerce seguro e firme, você pode construir, né? Que vai dar tudo certo, não vai cair. Mas aí ele diz assim, porém cada um veja como edifica, né? Porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus Cristo. Então não tem outro fundamento, não tem artimanha, não tem histórias diferentes, irmão. Se você vê alguma coisa que está saindo do Evangelho, você tem que ficar muito esperto. Quer dizer assim, e se você acompanha, você tem dúvida a respeito disso, hoje nós estamos falando a respeito do tema, estamos chegando ao fim, sobre batismo com Espírito e fogo. Então, anote, está aqui na barrinha, as passagens bíblicas, você, se tem interessado, tem alguma dúvida a respeito, dê uma lida de novo nesses temas. Acompanhe, sugiro que você acompanhe com a sua Bíblia. Nós estamos com essa versão aqui. Mas pode acompanhar com outra versão, não tem importância não tem a mínima importância. Às vezes muda a palavra que eu li, mas a palavra de Deus é imutável e continua aqui. Então, só para continuar. Contudo, diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, né? Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, é prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Mais uma vez, nós vemos aqui a questão do juízo. Nós estamos falando de fogo, mas continua do juízo, e sobre as responsabilidades que ensinam. Agora, vamos para o final, e vamos para Apocalipse 20, versículo 10, tá? Versículo 10 até o 15, até o 14. E diz assim, o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. É muito tempo, séculos dos séculos. E outra parte diz que é eternamente.
É o fogo que nunca acaba, fogo inextinguível, né? Diz assim, continuando, no versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Agora, os juízos de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Está vendo aqui que os mortos foram julgados? Então, diz assim. Vi também os mortos, no versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé, estavam mortos, mas eles foram colocados em pé, diante dele, diante do trono. Então se abriram livros. Tudo escrito. Ainda outro livro. Então se abriram livros. Ainda outro livro. O livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados. Os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Aqui, segundo suas obras, irmãos, mas não pensem que só as obras salvam alguém. Não. Ninguém é salvo pelas obras. É salvo pela graça de Deus, pela misericórdia. A graça de Deus que nos salva. Porque na palavra diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É vida eterna. E aqui nós estamos vendo que quando chega o juízo, diz assim, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Porque se você tem fé, você não vai ter fé sem obras. Não tem como. Né? Mas as obras não salvam ninguém. As obras já é coisa de quem tem fé mesmo. Né? Elas já são coisas naturais. Uma coisa vem puxando a outra. Entendeu? Deu o mar, olha só, continuando. Deu o mar os mortos que nele estavam. Quem morreu no mar? A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. Está vendo? A morte e o além. Uma parte fala assim da além, fala do Seol, da sepultura, né? Onde estavam lá? A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Entendeu? Só para finalizar, nós vamos repetir o versículo 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, só para finalizar, irmãos, hoje nós estamos repetindo na Bíblia, à luz da Bíblia, a respeito do tema batismo com Espírito e fogo. E muita gente acha que para você ser batizado com Espírito, tem que ser batizado com fogo também, né? Tem aquela questão do fogo, sapatinho de fogo e tal, essas coisas. Esse é um tema muito complexo, mas eu sugiro que você acompanhe essas passagens bíblicas e tire sua dúvida a respeito. Se nós não esclarecemos aqui agora, não ficou esclarecido para você, você reflita a respeito dessas passagens que nós estamos aqui. Está aqui nessa barrinha, e você dá uma revista aí, leia calmamente as passagens, e você entenderá que na maioria das partes fala do Espírito e Fogo, fala quando João falou, ele batizará com o Espírito e com fogo. Na sua mão ele tem a pá, e limpará completamente sua eira. Pegará o trigo e guardará no seu celeiro, mas a palha jogará para o fogo inextinguível. É o juízo, irmão. O batismo com o Espírito Santo, nós vimos em Pentecostes, quando desceu sobre eles, né?
o Espírito, como tem outras passagens também. Ninguém ficou falando em língua estranha, em língua que ninguém entendia. Alguém entendia, entendeu? Em Pentecostes eles falaram em idiomas, não em língua estranha. Eles falaram em outros idiomas. Eram pessoas simples, pessoas comuns, galileus, ali, pescadores, pessoas comuns, que começaram a falar de repente em outros idiomas, que as pessoas que eram daqueles países, eles começaram a entender e ficaram assim, abismados. Né? Eles não são galileus, como é que eles estão falando na nossa língua materna? Né? Daí o entendimento, irmão. Né? Espero que tenha esclarecido alguma coisa sobre o tema batismo com o Espírito e com fogo. Né? Esperamos nos ver em outro momento. Né? Até lá, Deus nos abençoe. Até a próxima. Obrigado. Inscreva no canal, dê seu like e compartilhe. Se você não é inscrito, basta apertar em se inscrever. Não precisa preencher nenhum formulário, basta apertar em se inscrever e está inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. Até mais. Fique com Deus.